Pista. Cada vez mais pessoas recorrem à inteligência artificial para conversar, pedir conselho e até para fazer uma espécie de terapia digital. Mas até que ponto isso é seguro, hein? Para nos ajudar a refletir sobre essa tendência, recebemos hoje a psicóloga Jéssica Poleto. Ela é coordenadora do curso de Psicologia do Claretiano Faculdade. Bom dia, professora Jéssica. É uma alegria recebê-la no nosso Manhã Viva para falar sobre uma temática tão importante. Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os ouvintes, né? O prazer é meu, né? Estou imensamente feliz de mais uma vez poder estar aqui contribuindo. Com certeza. Então vamos lá, professora Jéssica. Nos últimos tempos, nós temos visto aí um crescimento muito grande, né, no uso da inteligência artificial como uma espécie de terapeuta digital, né, como eu falei, né? O que leva as pessoas, né, a recorrerem a aplicativos e robôs em busca de apoio emocional? Bom, Rejane, quando a gente faz essa pergunta, né, o que leva uma pessoa a procurar a máquina ao invés do ser humano, a gente vai encontrar diversas pessoas com diferentes respostas. Então, assim, normalmente, elas podem utilizar a rapidez, né, de conseguir vou botar aqui, suposto atendimento, né, porque eu vou chamar de suposto. Certo. Então, assim, a rapidez de eu entrar na internet, botar lá em qualquer aplicativo, fazer uma pergunta e ele me responder automaticamente. Então, essa demanda rápida faz com que a pessoa busque, né? E um outro motivo, muitas vezes também, às vezes é um motivo financeiro. Muitas pessoas não sabem dos lugares que tem atendimento gratuito. Apesar de nosso estado ainda ser precário em relação às UBSs, né? Não é todo UBS que tem psicólogo, não é todo lugar que tem psicólogo para atendimento assim, gratuito. Onde tem, a demanda é muito alta, mas nós temos também as faculdades aqui, seja particular ou pública, que oferecem esse serviço gratuito, né? E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, todas as faculdades que têm o curso de psicologia e já tem pessoas assim, né, num semestre mais avançado, todas elas oferecem esse tipo de serviço de forma gratuita. Então, muitas vezes a população não sabe e acaba recorrendo ali à IA como uma forma assim, eu não tenho como custear um profissional. No SUS é difícil encontrar vaga, então eu vou para a IA. Agora, os alertas dos especialistas em relação que a IA ela pode até simular a empatia, né, dar conselho e até gerar a sensação de acolhimento, né? Mas o que isso pode ser enganoso, né? Quais são os principais riscos, né, para quem substitui um psicólogo por uma máquina? Boa pergunta, né, Rejane? Isso é fundamental, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, normalmente essa inteligência artificial ela vai buscar as respostas dentro da internet, né? Então, buscando páginas de web, e nem todas as páginas são confiáveis. Então, eu costumo dizer assim, nós da psicologia, nós estudamos 5 anos, né, teorias, bases teóricas. Depois a gente costuma fazer uma especialização numa abordagem específica para atender essa pessoa que está em busca. E mesmo assim, às vezes, a gente precisa fazer leituras para entender melhor aquele caso. Uma IA, ela não vai fazer essa busca. Ela normalmente vai em busca do que está na internet. E nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, infelizmente, né, a internet hoje nos traz respostas rápidas, mas nem toda resposta ela tem uma veracidade, né? Existe ali uma generalização, muitas vezes, um contexto, às vezes, que ela vai buscar que não é fato, não é real. Então, assim, é muito interessante que a pessoa, quando ela está em dúvida, ela realmente busca um profissional, né? Até mesmo um médico. Eu não tenho como ir no psicólogo. Vai num clínico geral, nas UBSs às vezes tem, para falar dos seus sintomas. Porque quando você vai ali na IA buscar um sintoma, ela vai te dar vários diagnósticos, né? Então, assim, que às vezes não é real, que não é real aquilo. E você pode gerar mais ansiedade ainda em relação ali ao seu contexto emocional e você não está tendo uma pessoa para realmente te auxiliar com essa clareza. Com certeza. Um dos pontos levantados, né,
pela senhora e por outros especialistas, né, que a inteligência artificial, ela não faz diagnóstico, né? Nós precisamos ter essa consciência, né? E ela não está preparada para lidar aí com essas crises graves, né? Então fala para gente, até que ponto isso pode colocar a saúde mental do usuário em risco? Quando a gente fala de diagnóstico, né, Regiane, é muito interessante essa pessoa saber que para a realização de um diagnóstico, normalmente esse profissional, o psicólogo, ele não vai fazer isso em uma única sessão, né? Então a gente precisa de várias sessões para a utilização de um diagnóstico, para ter um direcionamento, né? Quando a gente fala de IA, aí mais uma vez, ela vai buscar na internet com base em sintomas que você está falando, só que assim, é muito raso, vou chamar assim, né? Sim. Porque exatamente pela falta de conhecimento. E o que acontece? E isso eu não falo nem da IA. O sofrimento, ele é algo subjetivo. Perfeito. Cada pessoa sente de uma forma. Então, a máquina, ela não está pronta para medir subjetividade. Na realidade, a gente nem tem como medir a subjetividade, né? Então, quando você vai ao profissional, nós aprendemos dentro ali do nosso ensino de faculdade, pós-graduação, a compreender esse significado que a pessoa dá ao sofrimento. Algo que a máquina não vai fazer. Então, quando a pessoa ela tem um sofrimento, uma depressão, e ela vai lá e coloca, vamos botar assim, né? Ela está com sintomas depressivos, e ela coloca, e a máquina diz que aquilo é sintoma de depressão, mas ela não sabe se é uma depressão, se é uma bipolaridade, ela não sabe de fazer essa diferença. E a gente tem diagnóstico que é muito difícil de ser feito, por exemplo, a própria bipolaridade. Ele é um diagnóstico difícil de ser realizado pelo profissional, exatamente pelas semelhanças que tem a depressão, a outros transtornos também, e a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Então, assim, a pessoa que ela vai para IA atrás de um diagnóstico, ela pode estar tendo um diagnóstico errado, ela pode estar levando esse conhecimento que ela acha que é verdadeiro para um médico, e o médico pode estar até medicando ela de uma forma errada. E, às vezes, ela não está tendo melhora exatamente porque ela não sabe exatamente o que ela tem. Ela acredita numa verdade que está ali na IA, mas que não é realmente uma verdade. Exatamente pela IA não conseguir fazer essa mensuração né, da subjetividade. E até mesmo uma avaliação psicológica, né, quando a gente fala de diagnóstico. É uma série de testes que a gente vai aplicar. Né? Mesmo que a pessoa tenha sintomas depressivos, a gente não vai aplicar só uma escala de depressão e dizer que a pessoa é depressiva, né? Vai ter uma série de testes que vai ser aplicado, às vezes de personalidade, vai entender esse contexto dessa pessoa que ela está inserida, exatamente para fazer esse diagnóstico que eu falei assim, mais diferencial. Realmente é uma depressão, o que é que está acontecendo com esse sujeito? Então, a máquina ela não consegue fazer essa diferença. Subjetividade, né? Estamos ao vivo conversando com a psicóloga Jéssica Poleto, ela é coordenadora do curso de Psicologia do Claretiano Faculdade, hoje falando aqui sobre os perigos, né, do uso da inteligência artificial como terapeuta, né, gente? Isso não pode, né? Como já avaliamos aqui através da nossa conversa, né? Professora Jéssica, além da questão clínica que a senhora já mencionou, há ainda, né, a preocupação com a privacidade desse usuário, né? Aplicativos, eles podem armazenar informações, né, íntimas das pessoas, né, sem garantia de sigilo, ainda tem isso. Como é que o público, né, deve se proteger e qual seria o caminho mais seguro no uso da tecnologia nesse contexto? Hoje, né, as pessoas às vezes pensam, porque eu estou com o meu celular, eu estou olhando meu computador, elas não percebem o risco, né? Apesar de a gente ter aí uma lei de proteção de dados, mas quando a gente entra em qualquer aplicativo, seja rede social ou a própria inteligência artificial ali para ter essas respostas, quando a gente dá o ok ali para utilizar, a gente já está oferecendo para ele alguns dados nossos, como e-mail, como algumas coisas. E se eu estou conversando com ela, dando informações minhas, essas informações também ficam armazenadas. E eu também estou dando direito, aí no caso, seja a Microsoft, seja o provedor ali a utilizar essas minhas informações. E muitas vezes a gente não sabe disso, né? A gente tem uma lei de proteção de dados, mas a gente autoriza a esse provedor a utilizar.
O que a gente acontece essa lei de proteção é, esse provedor não pode passar essas informações para outras pessoas, mas o servidor, ele tem todas as minhas informações, até do que eu estou falando ali, se eu estou falando do meu relacionamento, da minha casa, do meu endereço, do meu... Então, se acontece qualquer coisa, que a gente está falando de internet, e a gente está falando de algo que é uma máquina, e pode acontecer um bug, pode acontecer um hack, e pegar essas minhas informações diferente de um profissional, né? Que quando a gente fala de psicólogo, existe a questão do sigilo. Nós realmente não podemos falar. Até quando a gente vai trazer uma informação, por exemplo, para um médico, é uma informação muito do que é preciso esse médico saber, nada mais do que aquilo, né? Então, a gente não vai relatar o que a pessoa nos conta, mas questões que a gente observou que é importante esse médico saber. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou lá e ele vai contar, enfim, para meu familiar, vai contar o que eu estou falando. Não, a gente, se for necessário, que aí é uma questão de, às vezes nem é necessário, mas se for necessário ter essa conversa, seja com o familiar, seja com o médico, é realmente aquilo que eu observo como importante de trazer. Isso não significa fala do paciente, significa, às vezes, sintomas, observação clínica, o que eu estou percebendo que está prejudicando ele na vida cotidiana, mas não necessariamente o que ele está me falando. E aí, agora, com a sua fala, e fiquei refletindo aqui que, às vezes, no atendimento presencial, seja com o médico, com o psiquiatra, com o psicólogo, esse paciente, às vezes, faz uma seleção do que vai contar. E na IA, ele se sente tão, né, acolhido, né, tanto pela instantaneidade, por estar em contato com um objeto que é seu, que pode... digitar coisas ali, né? Até mesmo segredos, coisas íntimas da pessoa. E é um problema muito sério, né? É um problema, porque vai ficar armazenado, né? A gente, quando ela fala de ficar armazenada, é só a gente observar que o histórico das nossas informações, quando a gente coloca ali, ele já fala até dizendo o seu nome. Não é? Verdade. Verdade, né? Ele vai falar seu nome, ele vai falar o que você tem, ele realmente, e dá essa sensação de que eu estou ali falando com uma pessoa. Só que a gente não entende que esses dados, como eu falei, se for necessário, enfim, a gente tem questão política, a gente tem questão, então, Verdade. a gente tem questão policial, enfim, de justiça. Sim. E se eles quiserem, os nossos dados estão lá. Então, é fácil de conseguir. Diferente até do profissional, porque até judicialmente, se um psicólogo for chamado para falar, ele só pode falar o que ele é perguntado e o que ele acha que é importante. Então, o psicólogo, ele não é obrigado a falar, assim, o que a pessoa relata, né? Né? Mas sim sintomas, como eu acabei de falar, independente de quem seja, para quem seja, se for para a justiça, se for para o médico, se for para um familiar, normalmente é sintomas, observações do que está prejudicando a pessoa, não necessariamente o que ela me conta, né? E aí é diferente quando a gente fala de uma máquina, porque ela vai ter várias informações e ela não vai saber distinguir o que é importante para aquela pessoa que está perguntando. Eu quero saber do fulano, né? E hoje em dia a gente tem IAs que, Rejane, isso é até perigoso, né? Mas a gente tem IAs que você coloca o nome completo da pessoa, ela dá o CPF, ela dá o endereço, ela dá... Exatamente com base em outras IAs que você já deu essas informações. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente às vezes está achando que está seguro, como você falou, pelo celular ser meu, só eu mexo, ninguém tem acesso, tem senha, tem... Enfim. Não é bem assim. E não é bem assim. Daí a importância, né, de um atendimento com um profissional da área de saúde, né, com uma boa formação. Vamos já falar aqui, né, professora Jéssica, aproveitando que a senhora está aqui, né, conta um pouquinho também para a gente aqui sobre o curso de psicologia lá do Claretiano Faculdade, né, quais são os diferenciais na formação desses profissionais tão necessários nesses tempos atuais. Bom, lá no Claretiano, né, o nosso principal diferencial é essa parte da teoria e prática, né? Esses alunos que eles escolhem a psicologia no Claretiano, né, eles já estão escolhendo que desde o primeiro semestre eles vão começar a fazer algumas práticas, né? Claro que não é a prática como o aluno está lá no final, mas eles começam, a gente trabalha com muitos eventos, com muitos workshops, então esse aluno vai começar a ter ali contato com situações reais, com vivências. Então, assim, esse é o nosso diferencial, sempre tentar trazer a parte teórica e juntar com o que acontece hoje no dia a dia, como que ele usa isso dentro
dentro de um contexto, seja um contexto de psicologia social, escolar, clínico. Então, assim, cada professor trabalhando dentro da sua área, mostrando para ele como que isso acontece na vida real, de que forma que esse profissional vai atuar, e também, às vezes, fazendo estudos de casos ali com os alunos. Então, eu até brinco que quem escolhe a psicologia lá tem que estudar, porque eles vão ser desafiados nesse sentido de dar uma suposição do que está acontecendo. Sim. Eu costumo até brincar, não existe resposta certa, eles estão para aprender, mas é muito interessante, porque eles começam a aprender realmente práticas. Estou sabendo que o semestre já iniciou, não é? Mas quem se interessa aí pela área, né? Como é que deve proceder, professora? Bom, Rejane, a pessoa vai ter que correr. Porque a gente está, dia 18, fecha as nossas inscrições, então tem só 2 dias. Ai, Deus! Né? Mas ainda está aberto. Basta ele ir lá no site do Claretiano, claretiano.edu.br. Lá você vai escolher psicologia, fazer a sua inscrição. É tudo online, é rápido, é fácil. Então, assim, tudo você vai fazer lá, assinatura de contrato, pagamento da mensalidade, tudo você faz lá. Só que a pessoa vai ter que correr, porque só tem 2 dias. Então, um recado dado, né? Para finalizar aqui nossa conversa sobre esse assunto tão importante, com a orientação que a senhora deixa aí para a pessoa que está em sofrimento emocional e precisa da psicoterapia, onde buscar, né? Como deve proceder. Bom, o meu recado, eu vou deixar assim, se você está em sofrimento, primeira coisa, não tenha vergonha de procurar um profissional. Porque muitas vezes a gente pensa que vai procurar um profissional e ele vai nos prejugar a nossa dor, né? Estou falando de forma geral. Então, o primeiro momento é não ter vergonha, né? E realmente buscar ajuda. Se na minha UBS, ali que eu tenho mais próximo do meu bairro, não tem um psicólogo, vai ao clínico geral, relata seus sintomas, que ele vai te encaminhar para o atendimento mais próximo, aonde é que tem a psicoterapia gratuita, ou como eu falei, ou busca qualquer faculdade particular ou pública, vá lá pessoalmente e pergunte, olha, eu gostaria de fazer psicoterapia, como é que eu faço? Então, como eu disse para você, todas as faculdades aqui de Boa Vista que oferecem o curso de psicologia, ela tem esse atendimento gratuito, só que é só durante o semestre que tem aula. Quando os alunos entram de férias, não tem. Mas também é uma possibilidade de ali, Sim, durante 6 meses, eles estarem em acompanhamento. E, se for necessário, quando volta às férias, aquela pessoa continua no atendimento. Ela não é, né? Perfeitamente. Quero agradecer, né, que a sua participação, orientações importantíssimas aí para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que todo mundo gostou da nossa conversa de hoje, que é super importante. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Regiane, agradeço aí os ouvintes mais uma vez. E, né, assim, para mim é um prazer estar aqui contribuindo. Obrigada, um ótimo dia para a senhora. Até uma próxima oportunidade. Sim, até mais. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Rejane Silva. 9h50.